Uma vez, abra sua Bíblia. Ei, Deus de poder e de glória. No Evangelho maravilhoso de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 1. A mulher adúltera, numa Páscoa, pastor Lulinha do meu coração. Vocês vão ver que Deus é maravilhoso. Deus, ele prepara o ambiente, porque nesse momento, 3 capítulos antes da última Páscoa do Senhor. Então, ele está preparando o ambiente, no contexto dessa palavra, para que venhamos compreender como ele trabalhou na vida dessa mulher. E detalhe, hein? A vida dessa mulher passa pela igreja. A vida dessa mulher passa pela igreja também. Amém? Podemos? Amém. Amém, misericórdia? Podemos? Amém. Olha que coisa linda. Versículo 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada. Voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. Olha que versículo 3 lindo. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo ficar no meio, de pé, no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando para ter o que ou acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, porque estamos, Pai amado, no momento da tua palavra, Senhor, em especial, Pai amado, nesse dia de Páscoa, Senhor, onde, Deus de poder e glória, já sentimos a tua presença, Pai santo, lindo e verdadeiro. Por isso que clamamos ao teu Santo Espírito, Pai, e confessamos ao teu Santo Espírito, Senhor, Pai amado, total dependência para conhecer, agir, falar em teu nome nesta noite, Senhor. Nos ensina, Senhor Deus, Pai amado, a vida dessa mulher, Senhor Deus. Me ensina o coração do mestre nesse momento, Senhor, onde ele estava entre duas festas, Senhor. Ele estava entre a festa do tabernáculo e aí surgiria a última Páscoa, Senhor. Nos ensina, Pai amado, esse momento para compreender, Senhor Deus, o teu coração. Senhor Deus, quando ministrou ao coração, Pai amado, desse apóstolo para escrever, Senhor Deus, o detalhe desse evangelho, Senhor, porque esse, Pai amado, esse momento só está aqui, Pai amado, descrito e escrito, Senhor Deus, no evangelho do teu servo João, Pai. Ele viu, Senhor Deus, através do ministério de Jesus, Pai, esses detalhes para cuidado das vidas, Senhor, e não seja diferente desta noite para as nossas vidas, Senhor. Cuida das nossas vidas nesta noite, amém, através da tua palavra, Senhor. Não nos deixe sair como nós entramos, Pai. Dá-nos, Senhor Deus, Rabassone Cantarabassai, experiências maravilhosas, Senhor Deus, contigo nesta noite, por meio da tua palavra. É isso que nós oramos crendo nesta noite, porque oramos e cremos pelo poderoso nome de Jesus. Amém. Que coisa linda, olha só. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada, e voltou novamente para o templo, e todo o povo que ia ter com ele, assentado, os ensinava. Meu amado, a cada momento Jesus se separava. Ele tinha um lugar maravilhoso, como foi ministrado nesta noite. Ele tinha um lugar de oração que ele amava estar. Monte das Oliveiras. O Sermão do Monte, Jesus nos ensina que existe um lugar que você deve se separar. Mateus 6,6. Quando diz que quando você fecha a porta em secreto o teu Pai te vê. Nem fala que ele te ouvirá, ele te vê em secreto. E a pessoa de secreto, porque ele quer ver a atitude da tua vida no ambiente da oração. Agora Jesus, ele sempre se separava no Monte das Oliveiras. E é bacana para a gente compreender esse entretanto, esse momento, aonde ele se separou. Nós vamos voltar aqui no capítulo 7 para fazer uma introdução a partir do momento aqui do capítulo 7, versículo 37, onde Jesus se apresenta como a fonte da água viva. Amém. Para nos situarmos nesse momento aqui, nesse encontro da mulher adúltera. No versículo 37, nessa introdução, no último dia, o grande dia da festa. Eita, que festa é essa? É a festa da Páscoa? É isso, Andrix. A pergunta da noite. Que festa é essa? É a festa dos pães ázimos? Que festa é essa? É a festa do Pentecoste? Que festa é esta? Que coisa linda. Essa é a festa dos tabernáculos. O último ciclo de festa do povo escolhido. Que coisa linda.
Deus, ele ensinou o povo de uma forma linda e maravilhosa a lembrar de tudo aquilo que ele tinha feito para libertar o povo. Então, Deus deu a direção para o povo escolhido, para o povo judeu. Ele deu as chamadas santas convocações. O judeu, ele sempre lembrava das santas convocações por 3 números: 1, 3 e 7. 1, 3 e 7. Não entendi, pastor lindo do meu coração. Na verdade, o primeiro mês, para associar, quando ele ouve a questão da Páscoa, o primeiro mês, no 14º dia, no mês, né, de Nissan, onde até a missionária, né, ou na diaconisa Sandrix falou de uma coisa linda, de uma propriedade muito maravilhosa sobre a Páscoa do Senhor, na apresentação da Páscoa das nossas crianças semana passada. Quando você tem a primeira santa convocação, é no primeiro mês, é a chamada festa do Pães Asmos. Na festa dos Pães Asmos, ela dividia em 3 festas: Páscoa, Pães Asmos e Primícias. Parece até brincadeira. Olha só, Sandrix, quando você tem a Páscoa, foi aquele momento que a Páscoa, quando a Sandrix, de uma forma linda e maravilhosa, né, trouxe a famosa palavra pessar, que é passar por cima, onde Deus deu a direção para que o povo imolasse um cordeiro por família, colocasse o sangue na verga da porta, porque o juízo de Deus ia passar no Egito para libertar o povo da escravidão. Aí houve essa direção. Na Santa Convocação, no 14º dia, o cordeiro era imolado. No 15º dia, a partir da imolação do cordeiro, começava a festa dos pães ástimos, o pão sem fermento, porque o fermento lá tipificava o pecado. Então, esse pão não podia ter fermento, porque tipificava que o pecado foi tirado no meio do povo. O povo estava sendo santificado para tomar posse da liberdade que Deus ia dar. 7 dias eles comiam os pães ástimos. Perfeito? Depois da festa dos pães ástimos, entrava as festas das primícias, onde o povo, já começando a estar liberto, ele começa a extrair da terra aquilo que Deus está dando àquele povo. E parece até brincadeira, né? Quando você olha essa festa que nós tivemos na sexta-feira, que coisa, o cordeiro na Paraseve foi preparado. Sexta-feira de Páscoa é quando o cordeiro foi imolado. Na cultura, ali o cordeiro era apresentado por uma família para tipificar a saída, não é isso? Agora, quem estava na cruz? O nosso Jesus, não é isso? Aquele cordeiro que tira o pecado do mundo, mas ele não tinha beleza nem formosura, igual Isaías 53 resistiu. O pão asmo é um pão feio, é um pão que não tem beleza, mas ele alimenta e nutre. Porque quando você trabalha com um pão asmo, você vê que o que ele tem na sua composição? Parece até brincadeira: trigo moído, água e azeite. Meu Deus, ele foi moído pelas nossas transgressões. A água nos limpa e nos purifica, e o Espírito Santo, não é isso? O óleo nos reveste. Ele estava ali, fazendo-nos lembrar da festa dos pães ástimos na nossa Páscoa. E a primícia, pastor Luiz, do nosso coração? A primícia é uma coisa linda e maravilhosa. Jesus ressuscitou. Ele é a primícia daqueles que dormem. Amém. Deus de poder e glória. Por isso que a Páscoa, o primeiro número que eu falei, o primeiro, quando você tem a Páscoa, os pães ástimos, e você tem as primícias, na verdade elas tipificam as festas da primavera, tipifica a primeira vinda de Jesus. E a festa do Pentecostes? Jesus ressuscitou. Atos 1 diz que Jesus, ele testemunhou 40 dias e avisou para os discípulos: olha, permanecem em Jerusalém, que vocês vão receber do alto o poder do Santo Espírito. É isso? 10 dias depois, na festa do Pentecostes, que é chamada também da festa das semanas, o que aconteceu? O Espírito Santo desceu, porque a festa do Pentecostes é para lembrar que Deus é o seu provedor. Na Páscoa, lembra que ele foi o libertador. No Pentecostes, ele foi o provedor do Santo Espírito. Quando você olha esse primeiro ponto, né? Quando você olha
a festa da primavera, quando você coloca o número 3, que eu falei agora há pouco também, que entra essa festa do Pentecoste, porque ele já entra no quase do terceiro mês de festa. Aí você começa a ver essas santas convocações, quando você olha para essas santas convocações, volta a afirmar, tipifica as festas da primavera, tipifica a primeira vinda de Jesus. Pastor Lulinha, mas e a festa do tabernáculo? Tipifica a festa do outono, tipifica a segunda volta de Jesus. Porque a festa dos tabernáculos, ela compreende e ela é feita no 7º mês. Sempre no primeiro dia. No primeiro dia do 7º mês. Tem ali na festa do tabernáculo, tem as festas são divididas em 3. As festas da trombeta. Eita Deus, olha isso, Andrés. 10 dias. Do primeiro ao 10º dia, as trombetas estão tocando. Para anunciar no 10º dia, o dia da expiação, o famoso Yom Kippur, onde ali o pecado, o perdão, o juízo de Deus vai ser estabelecido. Depois disso, a festa do tabernáculo. Qual é a festa? Por que a festa do tabernáculo? Para o povo lembrar como Deus proveu no deserto. Agora, nesse momento onde Jesus está, na festa do tabernáculo, o sacerdote, o que ele fazia? Ele pegava, por tradição, 2 vasos de ouro. Ele colocava água do poço de Siloé. E Siloé quer dizer o enviado. Agora, o outro tinha vinho, porque ele ia trazia do poço de Siloé, chegava no templo, o que eles faziam? Eles derramavam em libação. Por isso que a festa do tabernáculo lembrava tudo aquilo que o Senhor fez no deserto, de uma forma linda e maravilhosa, tipificando a segunda volta do Senhor Jesus, porque a trombeta vai soar. Amém. A igreja vai ser tirada e a Israel vai ser tratada. E detalhe, o tabernáculo tipifica novos céus e novas terras, porque Deus vai fazer uma obra completa em nossas vidas. Amém. Agora, quando chegamos nesse contexto, no último dia de festa, deu para entender o revival das santas convocações. Agora nos situamos onde nós estamos agora. Nesse dia da festa, dia de festa é a festa dos tabernáculos. Olha que coisa linda, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem a sede, vem a mim e beba. Meu amado, aqueles que estavam buscando lá no poço de Siloé, agora Jesus está falando: não, eu sou a fonte. Quem tiver sede, vem a mim e Murilão, vem a mim e beba. Agora Jesus está manifestando o seu poder messiânico. Aí o que acontece? Quando Jesus se apresenta desta forma, o povo não gosta. Os escribas já começam a olhar meio de lado. Mas o Senhor Jesus está ministrando e manifestando todo o seu poder. Olha no 38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Meu Deus! Meu amado, cada momento que você faz a ministração da coroa é coisa linda. Quando você manifesta o louvor do teu interior, meu amado, do teu interior está fluindo rios de água viva. Amém. Porque você crê que Ele é aquele que é a fonte de todo o poder e toda a glória. Alguém postou, não sei que foi aqui na igreja, uma ilustração linda, linda, linda. A mulher da samaritana no poço, e o poço, se um desenho do poço, ele tinha até um limite. E Jesus, né, onde ele estava ligado nas entranhas da terra, como se fosse um fluxo de água contínuo, né? Eu falei, que coisa linda, porque na verdade é assim que o Senhor é. Ele é a fonte de todas as coisas. Nele tudo subsiste, que coisa linda, olha só. Isso ele disse com respeito ao Espírito, que havia de receber os que dele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Lembra do Pentecostes? Porque ainda o Pentecostes, no momento da última Páscoa do Senhor Jesus, ainda não havia sido manifestado. Deus ainda não tinha mandado o Santo Espírito, porque seria o momento que Jesus fosse assunto aos céus. Porque Deus, ele tem controle, como foi ministrado, né? Ele tem controle de todas essas coisas. Ele foi estabelecendo tempos e momentos para compreender e vidas saberem e entenderem que Jesus estava na terra. Que coisa linda, hein? Repetindo no 39, isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele
cresce, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Olha no 40. Então, os que dentro do povo tinham ouvido essa palavra diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galiléia? Meu amado, nem as pessoas sabiam que Jesus tinha nascido em Belém da Judéia. Mas eles não sabiam, não é isso? Da onde Jesus havia nascido. Já estavam falando como ele gostava, seu ministério, base de ministério era na Galiléia dos gentios. Eles estavam com dificuldade de compreender que Messias é aquele que veio. Olha aí, Simone. Aí você começa a ver e compreender nesse momento. Uns acreditavam, os outros duvidavam. Outros não sabiam a origem, outros sabiam a origem do Senhor Jesus. Mas começou a ter divisões naquele momento, não é isso? Aí ele fala aqui, no versículo 42... Não diz as Escrituras que o Cristo vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém? Da onde ele era Davi? Da onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Meu amado, os soldados chegaram para prender Jesus, mas se maravilhavam como Jesus falava, como Jesus ensinava, porque ele é aquele que tinha toda a autoridade. Imagina o soldado ia prender aquele que é o Senhor dos Exércitos. Não tem como, a patente não deixa. Mesmo tendo essa dificuldade de compreender, agora entra em cena no versículo 50, quem? O nosso amigo Nicodemos. Olha o que ele fala. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhe: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? E responderam eles: dar-se-á caso de que também tu és da Galiléia? Examine e verás que da Galiléia não se levanta profeta. Meu Deus! Agora Nicodemos intercede por Jesus. Mas aí entra esse momento que toda vez que eu leio esse versículo 53, me lembra do Diácono Roberto, né? Ele gosta desse versículo, né? Isso. Olha só, e cada um foi para a sua casa. Mas Jesus não. Jesus era fora da curva, né? Jesus, ele sobe ao Monte das Oliveiras para orar. Aí que entra, Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Meu amado, na última aula que eu tive a oportunidade, estamos comentando sobre os Montes das Oliveiras. Jesus, para ir para o Monte das Oliveiras, todo dia quando estava em Jerusalém, era o lugar onde ele gostava de orar. Já viu aquele cantinho onde você está e você gosta de orar? Seja no seu trabalho, né? Seja na sua casa, seja onde você estiver, tem sempre um cantinho que você gosta. E eu gosto muito de orar durante o dia, quando estou trabalhando, do carro. É a oração do carro, né? Você está dentro do carro ali, ligado com o Senhor e papapá. Não, Jesus gostava de ir no Monte das Oliveiras. Porque eu li as oliveiras, a oliveira, o povo escolhido, ela tipificava paz. Ela prosperidade e presença do Senhor. Agora imagine o Mateus 6,6 de Jesus, ele entrando no Monte das Oliveiras, no meio do Getsêmani, daquelas oliveiras, ele orando diretamente ao Pai, na presença do Santo Espírito, não é isso? A Trindade reunida, orando. Imagina, você sendo no centro da oração, no propósito de Deus, orando naquele momento, sobre a humanidade, sobre tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento. E volto a lembrar, quando Jesus ele ia para o Monte das Oliveiras, ele passava por um vale, e tem dois nomes, até comentei na aula, não foi isso? Ele tem o mesmo nome, tem, Vale de Cedron, ou Vale de Josafá. O Vale de Cedron quer dizer um vale escuro. Ele chegava de noite, caminhava naquela escuridão. Agora imagine, pastor João do meu coração, ele ali naquela madrugada, céu aberto, conversando com o Pai. Naquele momento maravilhoso, só ele e o Pai. Ele, o Pai e o Espírito Santo. Espírito Santo, ele e o Pai. Meu Deus, que coisa linda. Quando eu descia, ele já descia como se fosse o Vale de Josafá. Eu até comentei na aula que eu tive oportunidade que o Vale de Josafá quer dizer aquele que julga as minhas causas. Agora Jesus é aquele que julga as causas, não é isso? Amém. Aquele bom advogado, não é isso, Simone? Descendo cheio lá do Monte das Oliveiras. Agora ele estava preparado para ensinar. E todos aqueles que chegavam a Jesus, ele não saía sem uma resposta. Todos aqueles que alcançavam Jesus,
Eles não ficavam sem uma Glória a resposta. Deus. Meu Deus, não é isso? Amém, Jesus. Até Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. No 2, de madrugada voltou novamente para o templo. Olha, é bacana que de madrugada ele voltava para o templo. Ele orava à noite. Alguém viu aqui no texto Jesus dormiu? Que mistério, hein, bispa? Entendeu? Ficava ligado com o Pai, conversando, orando, tendo intimidade, se preparando para os embates, não é isso? Porque lembra que o Senhor Jesus, 100% homem, 100% divino. Então, 100% dele divino na ligação direto com a Trindade, mas o 100% humano tendo sempre a necessidade de estar junto ao Pai. Meu Deus, porque, meu amado, tudo aquilo que o Mestre Jesus sentiu, ele sentiu na sua humanidade. Aquilo que você sente, as ansiedades, as depressões, os estresses, meu amado, Jesus sentiu tudo isso na sua humanidade. As dores, a semana eu estava revendo, como toda Semana Santa, né? É de praxe. Você vê o quê? Paixão de Cristo. Aí estava vendo a Paixão de Cristo, mas com outra ótica, né? Olhando os detalhes, falei, gente, né? No flagelo 1, aquela chicotinho singelo, né? Que tinha, eles faziam com um pedaço de osso, pedaço de metal, bolas de ferro e tudo mais, porque a bola de ferro criava hematoma, outra rasgava, outra dilacerava, porque a cultura romana, ela é preparada para a execução. A cultura romana era preparada para a execução. Então eles eram bons executores. Tudo aquilo que o Senhor Jesus passou naquela dor, ele sente aquela dor que você sente hoje, meu amado. Por isso que ele sabe aquilo que você precisa, ele sabe daquilo que você necessita. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olha aqui que forte, hein? E o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. No versículo 3, no primeiro ponto desta noite, os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu o que dizes? Meu Deus. Agora chega, né? Em vez de trazer, né, uma pergunta teológica, né? Em vez de perguntar, senhor mestre, sobre todas as coisas, conte com meu pai. Não, ele trouxe agora uma mulher em flagrante adultério. E o mais chato disso tudo, que eles colocam essa mulher no meio. Se você ver todos os textos, até deixei anotadinho aqui, o Levítico 20, ou Deuteronômio 22, que fala sobre adultério, todos os textos começam assim, quando o homem adulterar. Quando o homem adulterar, quando o homem fizer, não fala em relação à mulher. Agora não, ele bota uma berlinda quem? Agora, nesse caso, em flagrante adultério, então, o que é um adultério? É uma infidelidade conjugal. Se houve ali a questão do adultério, cadê o outro bonito? Para ela fazer o que ela fez, precisa de outra pessoa para consumar o fato. E isso mostrando que eles não estavam preocupados com a confirmação da lei, mas queriam saber da pena capital, da execução e, sobretudo, como Jesus responderia uma pergunta que não tinha resposta. Pastor, não entendi. Meu amado, eu falei agora há pouco que o sistema romano, ele era perito em execução, mas mesmo sendo perito em execução, ele proibiu a lei mosaica do apedrejamento. O judeu não tinha o direito da pena capital, de executar ninguém, conforme, né, a sua doutrina. Porquanto, na cultura judaica, a pena capital para esse tipo de coisa era o apedrejamento. E até na aula, até fiz aquela pergunta aqui, né? Para que pode, né? Material que era usado para construir altares era usado como material de execução. Para que pode, né? O homem é só misericórdia do Pai. Agora chegou nesse ponto, aquela famosa sinuca de bico. Perfeito? Mas só que Deus, ele escreve as histórias de uma forma totalmente maravilhosa. Qual o tema dessa noite?
Deus de Deus. Você pensa que eu esqueci do tema? Deus escreve de uma forma maravilhosa uma nova história em nossas vidas. O dedo de Deus, ele vai só escrevendo, determinando, colocando, para que vidas venham compreender que ele não perdeu o controle da história. Amém. Quando ele escreve, da primeira vez, quando aparece esse texto, lá em Êxodo 31, 18, ele acabou de conversar com Moisés de uma forma linda e maravilhosa. E agora ele escreve lá os mandamentos. Diz que Deus escreveu na pedra com o seu dedo. Por que isso, pastor lindo, no meu coração? Porque Deus é eterno. Amém. Ele tem o poder de eternizar a sua palavra em lugar onde nenhum homem pode escrever nada, não tem poder de escrever nada. Ele estabelece e escreve pelo seu dedo. E agora quem estava na terra? Jesus, o Filho de Deus. Agora essa mulher é colocada diante do Senhor. Mas só que o Senhor Jesus é aquele que sempre tem a resposta para tudo. Não é isso? Olha que coisa linda. O que diz? Olha o versículo 6. Isso diziam eles tentando para ter o que era acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o... Eu amo esse momento. Imagina. Parou, me passa essa cadeira. Deixa eu passa essa cadeira aqui. Está me vendo aí? Finge que eu estou sentado, né? Jesus ali inclinado, só escrevendo. Na lei de Moisés, tais mulheres têm que ser apedrejadas. Mestre, o que o Senhor nos diz? E Jesus escrevendo. Muitos historiadores ficam perguntando o que Jesus estava escrevendo, né, Mônica? O que ele estava escrevendo? Será que ele estava escrevendo ali, lembrando do decálogo? Quer matar a mulher, né? Não matarás. Ou então lembrando até do que houve, essa dificuldade do pecado. Não adulterarás. Ou então, não dirás falso testemunho. Cadê o homem que não apareceu? Para, né? Estar junto dela ali. Outros falam que ele pode estar escrevendo cada nome de cada vida que estava ali como acusador daquela mulher. Não importa, meu amado, o que ele estava escrevendo, mas não importa que aquela escrita estava ali escrevendo uma nova história na vida daquela mulher. Amém. Amém. Porque Jesus é aquele que tem a boa resposta. É aquele que, com um bom rabi, ele agora devolve a pergunta com uma outra pergunta. Ele deu a resposta fazendo uma pergunta. Meu amado, a cada momento que você vive no Senhor, às vezes você está buscando uma resposta, mas Ele sempre te faz uma pergunta. Já notou isso? Você vai desistir? Senhor, não aguento mais. É aquela pergunta, né? No íntimo, você vai desistir? Você vai parar? Você vai sair? Você vai embora? Você não vai dar mais atenção? Você vai deixar tudo isso para trás? Já notou isso? Que o Mestre Jesus, ele sempre nos dá uma pergunta para ativar no nosso íntimo a melhor resposta para as nossas vidas, para aquele momento, a partir daquilo que ele está escrevendo em nossos corações. Meu Deus, meu Deus. Oh, Rabassone canta Rabassai. E olha que forte. E como, no versículo 7, como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Meu Deus. Vou repetir, hein? Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando-a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Agora ele fala, e no original é tremendo. Ele é mais ou menos assim, essa pergunta de Jesus: se teu íntimo não tiver falha nenhuma, se o teu íntimo não errou o alvo, então
atire a primeira pedra. Como é que pode, né? Jesus é tremendo. E quer ver algo interessante? Algo interessante? O único texto que nós vamos fora aqui de João, né? E depois vamos em Lucas. Vamos lá em Jeremias 17. Jeremias 17, no versículo 13. E agora é a pausa para a água de mulher. A melhor, meu Deus. Essa fonte é maravilhosa, hein? Amém. Jesus estava escrevendo aonde? No chão? Deus Pai escreveu aonde? Na pedra. Jesus estava escrevendo aonde mesmo? Anos atrás, quando eu li esse texto, olha que coisa linda. No versículo 13, ó. Ó Senhor, esperança de Israel, todo aquele que te deixam serão envergonhados, e o nome do que se aparta de mim serão escritos no chão. Eita! Achou, garoto? Achou? Isso, Jeremias 17, 13. 13. De novo, hein? Para nossa amada rainha da torta de cebola nos acompanhar. Olha, hein? Olha a propaganda, hein? O Senhor, esperança de Israel, todo aquele que te deixa serão envergonhados, e o nome de que se apartam de mim serão escritos no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas. Jesus, a fonte das águas vivas. Aquele que se crê, como diz a Escritura que ele é, olhando do seu interior rios de águas vivas. Mas quando se afasta, o teu nome não é mais escrito onde está escrito. Agora é escrito numa superfície onde o vento pode levar, onde o tempo pode apagar, onde as pegadas por cima, ó, apagam. Agora imagine aquele povo tendo um lampejo nesse momento de lembrar que Jesus, ao fazer a pergunta, estava escrevendo no chão. E ele faz aquela boa e velha pergunta: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Eu estava vendo aquele filme, essa cena naquele filme do Franco Zeffirelli, né? Aquele lá de 76. É velho o bichinho. Estava vendo os filmes, essa cena. Na cena do apedrejamento, né? Nesse momento. Quando eles vão desistindo de apedrejar, como vão ler no texto. Teve um que ficou assim, tipo assim, né? Tipo, sabe aquela vontade de apedrejar? Eu estava achando que esse é o cara que estava adulterando com ela. Inferindo, né? Será que esse cara que estava adulterando com a varoa? Eu acho que esse aí que estava lá enroscado com a varoa nesse mistério. Entendeu? Porque ele ficou assim, né? O ator ficou assim. Até ele soltar a perna. Mas tem um detalhe forte, quando voltamos para o texto aqui, olha que coisa linda, quando voltamos para o nosso versículo 8, e tornando a inclinar, continuou a escrever no chão. Agora estamos no texto básico, tá? Mas ouvindo eles essa resposta, acusados pela própria consciência, foram retirando um por um, e começaram pelos mais velhos até aos últimos. Começaram pelos mais velhos até aos últimos. Pelos mais velhos e até os últimos. Por que os mais velhos? Porque o ancião tinha direito de arremessar a primeira pedra. Mas a consciência, que é a mente da alma, já começou a falar com ele, não, estou com dificuldade, né? Não vou poder atirar essa pedra. E é bacana que, porque eu falei no início que essa mulher fala muito no meu coração, porque contextualizando, trazendo essa mulher para os dias de hoje, essa mulher somos nós, como igreja. Às vezes adulteramos, temos uma infidelidade conjugal, quando deixamos de crer como o Senhor é, porque somos a noiva, Ele é um noivo. As bodas do Cordeiro é a celebração de um casamento. E como estamos na nossa fidelidade para com Ele. Esses bonitões aqui, que trouxeram para o flagrante adultério, para as nossas vidas, é o inimigo que sempre
gera, através de terceiros, convites que não deveríamos aceitar. Pastor, temos que entrar numa redoma de vida? Não. Só que nosso testemunho tem que fazer com que eles venham para o centro da vontade de Deus. Não os convites me tirem do centro da vontade de Deus, para satisfazer as minhas vontades pessoais. Eu não posso. Eu não devo. Eu tenho que ter, se Deus tem um controle, eu tenho que ter equilíbrio na minha satisfação. E isso minha psicóloga conta aí, né? Isso faz parte da psicologia. Você tem o id, o ego e o superego. O id é de identidade. A minha identidade está com fome. O superego, eu tenho que satisfazer esta fome. Perfeito? Você tem o id, o ego, na verdade, tem que satisfazer essa fome. O superego, né? Eu tenho que ter equilíbrio na satisfação. A minha satisfação da minha vida não pode prejudicar aquilo que eu sou na minha identidade com Deus. Eu não posso dar motivo para que pessoas venham me apedrejar. Eu não posso dar motivo para o inimigo venha me executar. Porque se você faz petição, Satanás faz requerimento. Aí, ó, tá vendo aí lá? Lembra lá de Jó? Homem íntegro, reto e temente a Deus. E detalhe, hein? Íntegro, reto e temente a Deus. Quando tem aquele momento lindo e maravilhoso no capítulo 2, quando a mulher olha para ele, né, todo estupicado. Ainda aí ela fala uma coisa que foi falado lá na reunião do céu. E ela fala com Jó aquilo que foi falado na reunião do céu. E ela estava na reunião do céu. E ela falou com ele: por que conserva a sua integridade? De uma virtude que Deus chamou a atenção para o inimigo, não foi? Observa no servo Jó, íntegro, reto e temente a Deus. E ela, que conserva a sua integridade, amaldiçoa esse Deus e morre. Meu Deus. Como fala com uma tola, faltou, né? Eu recebi o bem, ainda bem não receberia o mal. No sair do ventre da minha mãe, no voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Ei, Rabassone, Candarabassai. Por isso que não devemos fazer e deixar que o inimigo venha escrever uma nova história, onde o dedo de Deus, só Ele pode escrever. Eu tenho que ter equilíbrio. Eu tenho que ter equilíbrio. E quem nos dá equilíbrio? Fruto. Amor, alegria e paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Ele que me dá o equilíbrio. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tranquilo? Tranquilo daí? Olha, meu Deus, meu Deus. Ah, papai. Vou até repetir no 9, hein? Mas ouvindo eles que a resposta e acusados pela própria consciência foram se retirando um por um. E começando pelo mais velho até os últimos, ficaram só Jesus e a mulher, no meio onde estava. E olha no versículo 10, lindo, e erguendo Jesus, e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe a mulher: onde estão aqueles teus acusadores? Lembra lá de Jeremias 17, 13, onde Deus estava escrevendo, não é isso? Para aqueles que estavam afastando, escrevendo seus nomes na terra. Agora Deus, em Cristo Jesus, deu o poder para ele de apagar os pecados. Se ele estivesse escrevendo, inferindo o texto, tá? Se ele estivesse escrevendo ali a dificuldade daquela valor, agora ele estava ali, antes de levantar, estava apagando o pecado dela do chão. Porque quando ele levantou, não tinha mais quem acusasse. Esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Amém. Ele tira todo o peso da acusação das nossas vidas. Verdade. Para que venhamos compreender e entender, meu amado, que só Ele é Deus em nossas Glória. vidas. Agora ele levanta e ele vê aquela mulher sozinha. Imagina, aquela mulher. Agora não tendo mais aquela acusação. E olha que Jesus fala: ninguém te condenou. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Olha, que coisa linda, hein? Ela podia, falar ninguém, mas ela, ninguém, Senhor. Porque ela viu toda a autoridade que os escribas não tinham, que a lei mosaica não tinha. Porque agora Deus manifesta a lei da graça, a lei do amor, a lei da restauração, fazendo com que aquela mulher seja restaurada por meio de um perdão. Meu Deus, meu Deus, meu Deus.
Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então ele disse: Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Não é isso? Agora ela tem a oportunidade de viver uma nova vida. Agora Jesus, ele começa a caminhar, a avançar para aquilo que tem sido proposto para a vida dele. Mas durante a caminhada para ele, para a sua última Páscoa, ele não pode deixar aqueles que ele encontra no meio do caminho, onde pessoas querem trazer um juízo que só Deus pode dar. Não é isso? Agora aqui, do monte para o monte, vamos lá em Lucas 22. Lucas 22, a partir do versículo 39. Estamos caminhando para o fim. Vocês são demais. No capítulo 8, em João, nós estávamos 3 capítulos da última Páscoa de Jesus. Agora, em Lucas 22, no versículo 39, mais uma vez, nós estamos agora no Monte das Oliveiras. Olha aí, Sandrix. Estamos novamente no Monte das Oliveiras. Na primeira, no capítulo 8 de João, ele estava ali buscando intimidade com o Pai, sabedoria do Pai, entendimento do Pai. Não é isso? Para que ele tratasse tudo aquilo que era necessário daqueles que encontrassem Jesus na beira do caminho. Agora Jesus volta para o Monte das Oliveiras, na sua última Páscoa, para buscar o consolo do Pai. Meu Deus, meu Deus. Agora chegamos na Páscoa. Olha que forte. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Eu estava fazendo ontem um revival desse tempo aqui, desse momento. Traçando para trás o tempo, né? Na cultura judaica há um calendário, em nossa cultura há outro calendário. Na cultura judaica, quando chega, né? Quando chega às 18 horas, já vou trazer essas 18 horas para o nosso português. Quando chega às 18 horas de um dia, o dia após 18 horas é considerado praticamente o outro dia. Então, qual nós recebemos quando o pastor está ministrando na ceia? Na noite que, né, o apóstolo Paulo, né, na noite que ele foi traído. Então, aqui, nesse momento, é quando Jesus ministrou a última ceia. Olha que bem interessante. Volta uma página para trás. Uma página para trás. No versículo 19. Melhor, 14. Onde tem a última Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, com eles os apóstolos, e disse-lhe: tendo desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graça, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Agora você começa a compreender que no momento da cruz, quando ele bebe o vinho, ele não quer beber. Não só porque o vinho misturado com a mirra era o anestésico, ele queria sentir a dor. Mas ele havia prometido que agora ele não mais beberia o fruto da vide. Como é que pode um negócio desse, né? Aí, olha que coisa linda. E tomando um pão, e esse pão? É um pão de fermentação longa? É um pão doce, hein, Mônica? É o quê? Isso é um pão asmo. Lembra daquele pão sem fermento? Agora Jesus está pegando os alimentos da Páscoa. Agora ele volta de novo para as festas da primavera, onde na chuva seródia, não é isso? A chuva seródia não, a chuva temporã da primavera que rega a terra, que rega o último grão, que prepara para aquilo que vai ser colhido. Meu Deus, ele fala aqui, ó, e tomando o pão, e tendo dado graça, partiu e lhe deu, dizendo: isto é meu corpo oferecido por vós. Por fazer isso em memória de mim. Aí está em memória de mim ou em memória? Em memória. Hein? É o quê? Em memória. Em memória, não está em memória. Esse em memória
No inglês, é na lembrança daquele que ele foi. Está vendo aquelas lápides? In memória, in memória. Ele morreu e foi. Por quê? Porque é um túmulo. Um local triste e vazio, literalmente quer dizer. Agora, em memória, vai ser feito todas as vezes que você for fazer isso, você vai lembrar daquilo que eu fiz. Porque o corpo foi dado para a redenção. Um sangue foi derramado para a remissão. Por isso, meu amado, nós gostamos de chocolate, né? O marrom da cruz de Calvário não é feito de chocolate. E nem o vermelho, não é isso do sangue do cordeiro? Não é o olho vermelho do coelho branquinho. Não, a nossa Páscoa é diferente. Porque a partir da Páscoa, Deus estabeleceu a nova aliança, aliança com o seu sangue, com o seu corpo. Por isso é diferente para as nossas vidas. Perfeito? A gente não está só preocupado com aquele almoço maravilhoso de domingo, né? A gente está brincando com um Alanzinho lá fora, né? Quando tem também Natal, essas coisas, o pessoal fica preocupado com bacalhau. Aí tem bacalhau na Palestina? Não tem, né? São tradições humanas, né? Já viu Jesus repartindo bacalhau? Não. Já viu Jesus repartindo bacalhau? Jesus repartindo chocolate? Já viu? Não. Ele repartiu o pão. Porque lembra lá do número 1 da festa dos pães asmos. Agora Jesus está aqui mostrando, tipificando que tudo aquilo que era no passado eram sombras. Agora Jesus está dando luz de tudo aquilo que era as santas convocações. Meu Deus. Amém. Em memória de mim, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós, meu amado. Agora imagine nesse momento, Jesus se entregando. Agora o Jesus, aquele que escrevia no chão, Jesus, aquele que libertava e tirava todas as menções, né, as acusações, trazendo perdão na hora que ele caminhava. Agora ele estabeleceu uma nova aliança. Agora nesse salto para o futuro, voltamos para o Getsêmani. Quando Jesus estava com seus discípulos, estabelecendo essa ceia, né, maravilhosa que ele queria comer, era cerca de 18h30 da noite. Quando ele foi para o Getsêmani, era cerca de meia-noite. Olha só, era cerca de meia-noite, o momento mais escuro. Agora Jesus, ele podia ter ido para qualquer um dos cantos, né? Escolher qualquer um outro canto para estar. Mas ele escolheu estar aonde, bispo? No Monte das Oliveiras. No Getsêmani, conhecido como lugar da prensa do azeite. Onde ali você vai extraindo, a cada prensa, você vai extraindo uma qualidade do azeite. Lembra disso? A primeira extração é aquela que é tão delicada que é apelidada no hebraico de lágrima de mãe, que é usada na iluminação do santo lugar. A segunda extração, ela é usada de uma forma linda e maravilhosa para unção, para levantar homens e mulheres, reinos e sacerdotes. Qual que pode? A terceira em diante já era usada para a alimentação e por aí adiante. Agora ele estava no lugar onde estava sendo extraído o melhor que ele tinha, da sua humanidade. Meu Deus! E olha aqui, e saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não os entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra. Um tiro de pedra é cerca de 20 a 30 metros. E de joelhos orava, dizendo: Pai, olha aí, ó, a humanidade de Cristo, hein? Pai, se quiser, passa de mim este cálice. A humanidade, um ponto e vírgula antes, não é isso, Sandrix? Um ponto e vírgula antes. A humanidade de Cristo pedindo para que o Senhor afastasse dele o cálice. Porque quando ele estabeleceu o cálice, quando ele distribuiu e compartilhou o cálice com seus discípulos, ele sabia qual era o cálice do seu Pai. Imagine o cálice da ira de Deus. O Filho de Deus sabia o que viria sobre a vida dele. Olhe, chuva de outono, hein? A temporada, lavação de cantarabaçá. Que é o Senhor que rega a terra. Ele rega a terra. Ei, Deus de poder e glória. Aleluia. Contudo, não se faça a minha vontade. Lembra da vontade que agora eu falei? Que nós temos que
trabalhar de tal forma que o Senhor venha trabalhar na nossa vontade, como a mulher foi trabalhada de uma forma linda e maravilhosa, e foi liberta ali e resgatada naquele momento. Olha que coisa linda. E sim a tua. Olha no versículo 43. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Meu Deus, que coisa linda. É o Deus Pai falando assim: meu filho, que você vai passar, mas eu estou contigo. Amém. Aquilo que vamos passar, passaremos, mas Ele estará conosco. Amém. A nossa Páscoa é diferente justamente por isso. A nossa Páscoa é diferente, meu amado, você que nos ouve neste momento, é justamente isso, porque Ele pagou o preço. Porque você tem valor. Ele pagou o preço para que você venha compreender o valor que você tem para a obra que Ele tem com a tua vida. Amém? Que coisa linda. Oh, Deus do poder e glória. E aí uma parte forte, né? E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a... Meu Deus. Meu Deus. Êxodo 31, 18. Deus escreveu com o seu dedo. João 8. Jesus escreveu com o seu dedo. Agora, o Mestre Jesus, no Getsemane, agora está escrevendo uma nova história com o seu sangue, porque ela está caindo por terra. E esse efeito aqui é chamado de olha o nome, é engraçadão, mas é hematidrose, que quer dizer suor de sangue. É o estado máximo que um corpo pode atingir em um estresse, uma ansiedade. De sentimentos que estão agora percorrendo aquele corpo. Por isso que ele está suando grandes gotas de sangue. Por quê? O coração compensa, não tem uma ruptura. Ele compensa, o volume do sangue sobe para o cérebro, não tem um aneurisma. Ele compensa porque é uma dilatação dos poros. E aquela irrigação total de sangue, ela compensa. E ele vai saindo pelo suor, para que o corpo não tenha, uma morte prematura. O corpo compensa, para se desestressar naturalmente. É um caso raro, mas Jesus era único. Amém, Jesus. Ele suou grandes gotas, e o texto fala o quê? Como gotas de sangue caindo sobre a terra. Quando você sua, o suor não vai caindo pela tua vida? Agora está dizendo que estava ali, suando, e o suor dele caía por terra. Por quê? Porque Jesus estava com a cara no pó, no Monte das Oliveiras, confortado pelo anjo, suando grandes gotas de sangue, porque ele sabia que viria sobre a vida dele, e o que viria sobre a vida dele alcançaria nossas vidas, porque ele tomaria o nosso lugar. Perfeito? Porque agora ele sabia que na crucificação, o Cordeiro que tira o pecado do mundo ia subir na cruz do Calvário. Quando falei que estava revendo ali a questão da crucificação, lá na questão do Mel Gibson, quando ele relatou, e o testemunho daquele homem que fez Jesus nesse filme, muitas coisas aconteceram ali, ele foi machucado de verdade, um raio que você vê no filme que caiu de verdade, mas uma cena maravilhosa que o Mel Gibson ali retratou na crucificação de Jesus, eu amo lindo, quando o filho se rende. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A tela embaça, Lembra dessa cena? A tela embaça e cai uma gota. A lágrima de Deus Pai, Porque o filho não precisava passar por isso. E quando aquela gota cai, a terra treme, as rochas se fendem, os sepulcros se abrem. Porque foi preciso Deus derramar da lágrima nos altos céus, o seu filho derramar grandes gotas de sangue no seu suor, para salvar toda uma humanidade. Meu Deus, meu Deus. E você começa a compreender agora porque a nossa Páscoa é diferente. Agora imagine uma noite onde tudo aconteceu. Ele avisou Pedro que Pedro ia o trair. Pedro falou: mestre, eu estarei contigo até a morte. Não é isso? E ele negou?
Negou quantas vezes? Isso. Ele negou, né? Ele negou que eu não sou, não conheço, eu não sou discípulo, né? E nesse momento agora, Jesus, ele vai ser traído de uma forma triste e maravilhosa. Sabemos aí de qual é salteado que a partir de agora, Jesus ia ser levado e entregue na cruz do Calvário. E para descobrir que era Jesus, para determinar que era Jesus, ele foi traído com um beijo, não é isso? Porque Jesus estivesse aqui no meio, ele podia ser um como nós. Ninguém ia falar, caramba, ele é diferente, né? Mas ele não tinha beleza nem formosura. Mas foi preciso Judas dar-lhe um beijo. E um beijo que custou 30 moedas de prata, para levar o nosso Senhor Jesus para a cruz do Calvário. Mas agora, só que quando Jesus ele foi levado à cruz do Calvário, ele perdoou, ele consolou, ele salvou, ele clamou, ele teve sede, ele consumou, não é isso? E ali ele venceu na cruz, porque, não é isso? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Por isso que nessa noite, Rabassone canta Rabassai, nós começamos a compreender que ele é a primícia do que dorme, porque ele foi colocado ali. O meu Jesus, o seu Jesus, ele foi colocado, depois de render o seu espírito, num túmulo, e foi contado. Os malfeitores, quando estavam na cruz, foi colocado no túmulo, mas só que ao terceiro dia, ele ressuscitou. Glória a Deus. Oh, Deus de poder e glória, Pai Santo, justo e verdadeiro. Nessa noite, é uma noite de reflexão, para você compreender na minha e no teu coração o que Ele tem feito com as nossas vidas. Ele é a nossa Páscoa. Por isso, nós estaremos orando aqui, vocês aí, amém? Para que o Senhor venha mais e mais estabelecer nas nossas vidas, que viemos compreender que a cada vida que você faz a igreja é uma santa convocação. É um lugar onde você vai lembrar, perfeito, que Ele é o pão da vida. É um lugar onde você vai lembrar que Ele é a primícia do que dorme. E você vai lembrar que do alto Ele nos revestiu, como do Pentecoste. Aqui você vai lembrar que a trombeta soará. Aqui você vai lembrar que vai haver um dia da expiação. Mas você vai lembrar que vai ter um momento que vai ter novos céus e novas terras. Curva a sua fronte nesse momento. Oh, Deus de poder e glória. Quero falar com Deus, quero clamar a Deus, quero buscar a Deus em meio à oração. Quando o joelho dobrar, no chão a face está e a alma quebrantar, Ele ouvirá o meu coração e me responderá. E o mundo verá, oh Deus, que dos altos céus Ele ouviu a oração. Quero falar com Deus, Deus de poder e glória. Pai amado,